Antes do início da sessão, só queria dar alguns avisos, aqueles avisos que o André Volchan sempre nos traz a respeito da programação científica da semana. Lembrando aos senhores que... isso aqui já foi, né? Dia 10 já foi. Então, além da sessão clínica de hoje, a gente lembrando da sexta consciência, que será diagnóstico por imagem, e o tema será novos guidelines da European Society of Cardiology para síndrome coronariana crônica. O Cláudio Tinoco vai ser o coordenador. Papel dos métodos de imagem é o próprio Cláudio que vai apresentar. O caso clínico vai ser o Amarino. E como debatedores a gente terá os doutores Roberto Sporcati e Antônio Sérgio. Não sei se vocês conhecem, mas eles vão participar desse debate. E na sessão de cuidados paliativos será também no dia 13, infelizmente no mesmo horário. Vai ser, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser no mesmo horário. E a atuação da farmácia na adequação de vias de administração de medicamentos, a coordenação do Dr. Felipe Guzman. A gente vai ter como apresentadoras as doutoras Lilian Leite e Gabriela Caroni. E será uma transmissão para o Hospital Samaritano lá de São Paulo. E na segunda-feira, um encontro científico, que é uma primeira reunião do grupo de estudo de trombose do Américas Cardiologia, que vai ocorrer no Hospital Samaritano Paulista. E o auditório estará aberto, isso vai acontecer segunda-feira, dia 16, às 19 horas, e o André vai comandar essa sessão por videoconferência. Então, estão todos convidados. Esse primeiro encontro, então, do grupo de estudo de trombose do Grupo Américas. E a sessão de hoje, a sessão clínica, como os senhores já viram, o título é Troca Valvar Aórtica, Evolução Não Usual. Estou curioso dessa evolução não usual. Vamos ver o que o Rafael está aprontando aqui com a gente. E manejo de suas complicações. A gente vai ter como moderador o Dr. Fernando Rodrigues, que é o nosso chefe do pós-operatório de adultos. E a gente vai ter como apresentador o Dr. Rafael Fernandes, nosso bravo R2 ou R1? R1. Ainda não virou sênior, não, né? Ainda não tá. E a gente vai ter como debatedores a doutora Ana Luísa Salles, doutora em cardiologia e médica aqui da rotina do pós-operatório do hospital. O Alexandre Siciliano está em São Paulo, por problemas corporativos, representando o hospital, mas a gente vai ter aqui, nós estamos esperando o Bruno e o Marcelo Ramalho chegarem, mas aqui nós temos o Gilberto, que faz parte do grupo do Dr. Siciliano, para se defender, viu, Marcelo? Eu não sei, me parece, pelo andar da carruagem, eu acho que é coisa assim, mais ou menos assim. O Dr. Luiz Lanziotti, Luiz, senta aqui na frente, por favor, por causa você desculpa, por conta da transmissão. Luiz Lanziotti é o cirurgião de tórax vascular, desculpe, cirurgião vascular, faz parte, é um dos médicos de referência aqui do hospital. E a enfermeira Lígia Neres Matos, que faz parte do grupo da cirurgia cardíaca e do transplante do hospital. Então, vou pedir, Fernando, você quer assumir a moderação? Porque no outro dia eu assumi a moderação inadvertidamente, não ficou muito bom, Rafael. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, Antônio Sérgio, pela apresentação inicial. Agradecer ao Luiz Lanziotti, a Ana Luísa, a Lígia e ao Gilberto. Daqui a pouco o Ramalho e o Bruno vão estar aí presentes. Agradecer ao Rafael. E a intenção hoje é a gente mostrar para vocês um bate-papo rápido sobre um caso de evolução não comum, né, que a gente teve no pós-operatório. A gente discutiu um pouquinho do que é o nosso pós-operatório habitual de cirurgia de troca valvar aórtica e as complicações que aconteceram e o manejo delas. Então,
Sem mais, né, para a gente poder começar a sessão, eu passo a palavra para o Rafael. Boa tarde a todos. Agradeço ao Dr. Fernando pelo convite para apresentar a sessão. O tema hoje envolve um paciente que passou lá no nosso setor, no pós-operatório, e teve 4 internações. Então a gente fez como se fosse uma linha do tempo. Então algumas informações vão acabar ficando condensadas para a gente ter mais tempo para o debate. Começa o paciente de 55 anos, sexo masculino, casado, cristão, técnico de manutenção. Ele veio admitido de forma eletiva para realizar a troca valvar pela equipe da cirurgia cardíaca do hospital. Ele tinha uma estenose aórtica grave e ia ser abordado pela equipe da cirurgia cardíaca. De história patológica pregressa, ele era hipertenso, tinha hipotireoidismo, dislipidemia, obesidade grau 2, bloqueio de ramo esquerdo prévio no eletro. Em junho de 2018, ele teve um acidente automobilístico, fratura de costela e hemotórax, que desde então não veio ter outras repercussões. Medicamentos e uso, ele só usava levotiroxina de 75 microgramas uma vez e valsartano de 150 uma vez ao dia. Não usava nenhuma medicação relatada para dislipidemia. De história social, tinha um etilismo social e negava tabagismo. História familiar, não tinha nada digno de nota que viesse interferir no quadro dele. Na admissão eletiva, lúcido orientado no tempo-espaço, cianótico, anitérico, eupneico em ar ambiente, uma PA de 95/60, uma frequência cardíaca de 80, saturação de 96 e um Euroscore de 0,56. De exames complementares prévios, tinha um eletro com bloqueio de ramo esquerdo, um eco com estenose aórtica grave por calcificação em folheto de anel valvar, 3 cruzes E4 e uma em 4, respectivamente, raio-x, bases hipoventiladas e aumento de área cardíaca. Cateterismo cardíaco pré-cirurgia com antear posterior com lesão de 80% terço proximal. Gilberto, então, o paciente se apresentando assim, aí que a programação seria chamar o auxiliano para ele falar sobre o plano cirúrgico desses pacientes, né? Qual é o plano cirúrgico usual, para depois a gente poder discutir o que aconteceu no ato intraoperatório e o segmento. Só o plano, a ideia de tratamento dele. Obrigado pela oportunidade. O Alexandre não está aqui, mas nós planejamos, né, fazer a troca valvar aórtica. Isso foi o proposto. E, é claro, observamos o CAT também nesse paciente. Eu acho que talvez a gente consiga ter as imagens e tem um laudo de 80%. E nós vamos ver as imagens, mas nós não julgamos, né, não quantificamos como 80%. Basicamente é isso, esse foi o plano. E o planejamento é troca valvar aórtica, sim. Sim, correto. Esternotomia mediana, não foi pensado. Biológica. Biológica. Sim. Você tem quantos anos? 56 anos. E por que a escolha da prótese biológica? Sem opção do paciente. Quer dizer, o paciente ele tinha conhecimento dos problemas que as duas próteses poderiam causar, sim, e ele não queria tomar anticoagulante, é isso? Sim. Isso é a rotina da equipe, a gente discutir os benefícios de ambas, né? Queria saber o seguinte, quer dizer, um doente de 55 anos, ele por acaso conseguiu ver se tinha válvula aorta bicúspide? Sim, a válvula era tricúspide. Pelo relato que tem no prontuário, aparentemente é assintomático. Não vi nenhum relato de... que ele foi admitido de forma eletiva, né? Eletiva, é a indicação. Isso seria motivo aqui para uma sessão... Pois é. Exame de rotina do trabalho. Pois é, porque isso seria já motivo para uma discussão, uma sessão clínica inteira. Exatamente. A respeito disso, né? Porque submeter o paciente. Gradiente e velocidade. Então, o nosso contato com esse paciente, ele inicia de uma cirurgia eletiva. Ele foi encaminhado para o Alexandre pelo algum médico da Petrobras, se não me engano. Assistente para operar. Para operar. Mas e aí isso provavelmente foi discutido com o Alexandre. Seguindo aqueles guidelines do Nishimura, ele preenchia... Eu acredito que sim, porque o Alexandre fez a avaliação dele pré-operatório. Então, eu acredito que sim, que tinha os critérios para troca valvar aórtica. Assintomático? Eu não sei te informar, porque o nosso contato com esse paciente começa depois dessa cirurgia eletiva. A cirurgia acontece e ele vem pra gente no pós-operatório.
A Lígia e o Gilberto viram antes da cirurgia e ele era assintomático. Tem algum eco dele aí? Tem de A pós-operatório. gente vai ter imagem de eco pós-operatório. Não, aí perdeu a graça. Te garanto que não. Ainda não, vai ter bastante emoção. Acho que foi esse paciente que está no negócio do COAF, então. Por aí. Vamos adiante, então, Rafael. Então, a primeira admissão foi feita troca valvar, duração de 3 horas e 30 minutos, com uma SEC de 90 minutos, anterógrada e retrógrada. Laboratório pós-operatório, um pH de 7,3, uma PCO2 45, PO2 104, carbonato de 25, cetrona 98, com lactato de 1,7. Com atóxico de 29,8, nenhum distúrbio hidroeletrolítico importante, um cálcio de 1,04, uma glicose 252. Histopatológico. Só um instantinho, Rafael. Então, ele operou, cirurgia sem intercorrências, um laboratório inicial ok, usual para cirurgia. Eu queria só que, por favor, a Ana Luísa e a Lígia comentassem um pouquinho do pós-operatório habitual de cirurgia cardíaca e um pouquinho do nosso programa do ERAS, que a gente tem implantado já há alguns meses no protocolo de cirurgia cardíaca. Eu estou vendo agora o pessoal de São Paulo aqui na videoconferência. Boa tarde, agradeço a presença de todos vocês. Vocês me ouvem aí? Então, eu vou resumir rapidinho o caso, não sei se vocês estavam desde o início aí. É um paciente de 55 anos que interna no Hospital Procardíaco para fazer uma troca valvar aórtica eletiva. Vocês ouvem a gente? Estão ouvindo, tá bom. É um paciente que tinha um CAT prévio com uma dita lesão de descendente anterior de 80%, mas que na avaliação pré-operatória pela equipe cirúrgica não era uma lesão obstrutiva que merecia revascularização e a função sistólica era normal. Um doente que internou eletivamente. E aí a gente vai discutir agora o pós-operatório. Os exames são esses que estão em tela. O paciente chega estável clinicamente e a gente conseguiu proceder com eles algumas das metas que a gente tem para o protocolo ERAS, né? A gente vem tentando implementar esse protocolo nos últimos 3 meses, Lígia. Nos últimos 3 meses, a gente começou com a equipe de cirurgia do Dr. Alexandre Siciliano e agora a gente tem expandido para as outras equipes. O protocolo ERAS, na verdade, é uma ação multidisciplinar, baseada em 3 tempos, pré, peri e pós-operatório. As primeiras descrições do programa foram feitas para cirurgia coloproctológica alguns anos atrás, nos países europeus. E isso vem evoluindo para todo tipo de cirurgia, até que evolui para a cirurgia cardíaca. Demorou para chegar na cardíaca porque os doentes são um pouco mais complexos, têm mais comorbidades, mas já chegou. Existem publicações já de 1 ano de avaliação desses programas pelo mundo, com bons resultados. E a gente, baseado nessas evidências, optou por iniciar aqui no hospital também esse programa para ver se a gente se adaptava. São programas que são absolutamente individualizados para as instituições. A gente cria o nosso próprio protocolo ERAS, né? Também mantendo essa estratificação em tempos, pré, peri e pós-operatório, basicamente voltado para jejum abreviado no pré-operatório, controle multimodal da dor no pré-operatório, perioperatório e pós-operatório. Durante o tempo cirúrgico, especificamente, a gente tem cuidados com controle de temperatura, pressões de ventilação mecânica, cuidados em não hemotransfundir excessivamente, ser mais conservador nessa conduta, bloqueios anestésicos, o não uso de opioides ou o mínimo uso de opioides, enfim. E no pós-operatório, a gente tem um cuidado de tentar estubar o mais rápido possível o paciente, o cuidado de retornar à dieta precocemente, a mobilização também precoce, mesmo com drenos, mesmo com aminas. A gente tenta tirar o doente do leito com 6 horas de pós-operatório e deambular com 24 horas. Então, na verdade, acho que a Lígia pode ser um pouco mais específica, mas a gente tenta, com jejum abreviado, fazer uma solução de carboidratos 2 horas antes da cirurgia. Já começa o protocolo de controle de dor. No perioperatório, o Ramalho e os outros anestesistas que vêm sendo incluídos nesse programa têm tido
cuidado com o controle de temperatura, essa questão do sangue e o não uso de opioides. E no pós-operatório a gente tem se policiado em manter esse não uso de opioides, fazer protocolo de analgesia com Novalgina, com ketamina e controle de ansiedade com Precedex. A gente faz uso do Lírica também, antes e depois da cirurgia. Volta à dieta hoje, depois de uma tentativa de voltar com 4 horas, que não foi muito feliz. A gente volta à dieta com 6 horas de pós-operatório, tenta tirar o doente do leito com 6 horas e deambular no CTI com até 24 horas de cirurgia. Tá? Basicamente é isso. Ele disse que quer adicionar alguma coisa? Não? Tá bom. Não quer comentar, Lígia? Então tá bom, então vamos adiante aí. O histopatológico tinha um tecido valvar exibindo fibrose parietal e blocos de calcificação degenerativa, neovascularidade discreta, infiltrado inflamatório e estenose aórtica senil calcificada. Era o relato do histopatológico senil. Não existe essa descrição, porque isso aí provavelmente estenose aórtica calcifique. É descrito, calcificação, processo osteoblasto, osteoclasto, igual ao do osso, em que há quase que uma anel ossificação ali. Esses doentes correm em paralelo com doença arterial coronária, quando tem esse tipo de estenose aórtica. É muito comum a frequência dos fatores de risco, hipertensão arterial, tabagismo, doença arterial coronária, hiperuricemia, obesidade, etc. Porém, o tratamento, o armamentário terapêutico que é usado para a doença coronária não interfere na evolução da estenose aórtica. Há um ponto de ligação, né, nas curvas metabólicas e bioquímicas aí, mas a gente não sabe exatamente qual é. Mas estenose aórtica senil, como demência senil, é um negócio que não existe. Isso aí, né? Pós-operatório, tempo de extubação de 4 horas e 30 minutos, teve fuga aérea pelo dreno, fez fibrilação atrial, necessitando cardioversão elétrica amiodarona IV, início de anticoagulação clexane, antiagregação com AS e NORA 0,06 micrograma quilo minuto. Tempo de UTI foi de 48 horas, no 6º dia apresentou febre, piora inflamatória, foi questionado infecção de corrente sanguínea, iniciado vancomicina e ciprofloxacina, o paciente apresentou boa evolução e o tempo total de internação foi de 12 dias. Nesse ponto, Rafael, a gente teve um paciente que estava na semi-intensiva, estável clinicamente, mas apresentou febre. E houve uma dúvida diagnóstica da causa da febre. A gente chegou a tomografar o tórax do paciente e não encontramos nada muito expressivo. Tinha uma pequena coleção de sangue, provavelmente, uma pequena coleção atrás do externo, justificável pelo procedimento cirúrgico, não tinha uma imagem de pneumonia, tinha um acesso de mais ou menos uma semana, mas era um paciente que mantinha parâmetros inflamatórios altos, então houve uma dúvida da possibilidade de infecção de corrente sanguínea pelo acesso, mas nenhuma certeza disso, então foi começado um antibiótico aí, Ciprivanco, né, que é o antibiótico que a gente costuma prescrever pela CCH por conta da nossa microbiologia hospitalar, e ele seguiu estável clinicamente. Aqui é a imagem do eco da alta. Pré-alta, né? A imagem não é muito boa, porque pós-operatório tinha uma janela ruim, só tinham 6 imagens no sistema. Essas foram as melhores que conseguimos. Ana, como a gente não tem nenhum Arnaldo hoje, porque ele está fora, e o Ramalho ainda não chegou, eu vou te pedir para, por favor, opinar no eco. São 2 cortes apicais, 4 câmaras. A qualidade da imagem, como o Rafael falou, não é muito boa, mas acho que é importante só para a gente ver que a função biventricular é normal, e me parece que o ato esquerdo é um pouquinho aumentado. No segundo, eles tentam fazer um Doppler ali da válvula mitral e do trato de saída, mas não está muito bem centralizado, então o jato não está dando para ter muita noção do que tem, mas a função é normal, biventricular. Pode passar depois.
Segunda admissão, dia 20 de fevereiro, cerca de um mês após receber alta, o paciente se apresenta na emergência com quadro de dor torácica irradiando para o membro superior esquerdo. Realiza eco sem disfunção biventricular, chegou a apresentar pico hipertensivo necessitou de tridil na emergência e evolui ainda no setor de emergência algumas horas depois com cansaço e necessidade de oxigênio suplementar. Colhido hemoculturas e de exame laboratorial com significância tinha um dedímero de 5.520. Foi solicitado manjo de TC para o paciente. Era losartana, era isso? Valsartana e levotiroxina. Mais ou menos um mês. Um mês. Com aquele hematoma retroexternal pós-operatório, ou isso ficou limpo na alta? Ele tinha uma Por causa imagem, do assim, dímero T, né? Ele tinha uma imagem pequena, assim, retroexternal. Tinha um hematoma. Tinha. Então a interpretação desse dedímero tem que levar em consideração. Isso, então, eu queria aproveitar aqui para perguntar se vocês, o que vocês fariam nessa chegada? Como vocês interpretam essa chegada com dor no peito? Alguma consideração da plateia? Você colocou tudo aí, né? Quer dizer, a dor não era ventilatória independente, era? Não. Era uma dor que já começou forte ou foi aumentando, ela já começou muito forte e em 10 começou muito forte. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso que está escrito aí mesmo. E o eletrocardiograma dele tinha alguma alteração? Não, nada digno de Quer dizer, o eletrocardiograma era semelhante ao da saída. Quer dizer, aí a gente já poderia descartar algumas coisas, né? Lembrando que no pré-operatório ele já tinha um BRE. Ele tinha um BRE. Ele tinha um BRE. Ele tinha um BRE. Quer dizer, então não mudou, o BRE continuou o mesmo. Entendi. Então a gente... embora, mesmo com o BRE, a gente possa fazer um diagnóstico de infarto com supra, né? Mesmo porque o BRE não impede que haja supradesnivelamento do segmento ST, o problema é quando não existe, né? Porque se é um infarto sem supra, aí realmente fica mais difícil. Mas eu acho que essas hipóteses são fístula de aorta, realmente eu honestamente não pensaria, mas realmente eu não pensaria. Mas as outras três eu acho que entram no diagnóstico diferencial. Sem dúvida. E a outra coisa também que não está aí é que ele poderia ter, embora tenha sido dito que não é uma dor ventilatória dependente, mas eu acho que uma síndrome pós-pericardiotomia também poderia ser motivo de dor torácica com um mês depois do pós-operatório. Eu acho que deveria necessariamente entrar nesse diagnóstico diferencial. Eu queria pedir... O que eu acho estranho é que vocês colocam as opções, mas não dão um exame físico do doente. Como é que esse doente estava ao exame, para a gente poder raciocinar? Eu acho que tem muita imagem e pouca medicina assim, prática, né? Como é que eu vou adivinhar se é isso ou aquilo se eu não tenho nenhum dado clínico? O doente chega muito ansioso na emergência, ele estava bastante hipertenso, taquicárdico, com muita dor no peito, era uma dor muito intensa irradiada para o braço. Tá? Não tinha nada no pulmão, de ausculta, nada demais. Como é que eram os pulsos, como era o exame cardiológico, não tem nada disso? Não teve nenhuma alteração. Nenhuma alteração observada pela emergência quando ele chegou aqui. A troponina, o negativo, o lado negativo. Segue, Rafael. O que mais chama atenção é essa imagem retroexternal que vai começar a aparecer agora, envolvendo a aorta ascendente. Esse ponto aí é o ponto máximo. Então, pode até ser algo que tinha começado lá atrás naquela internação, quando tinha um pequeno hematoma retroexternal, né? Faz sentido até com a história da febre, né? Do episódio e tal. Esse é o hematoma da readmissão, no momento em que ele volta no dia 20 de fevereiro. Da readmissão, doutor César? Essa imagem. Não, então, certamente que não. Lá atrás devia ser algo que foi considerado pequeno. E agora volta com um hematoma que deve ter aí 8 centímetros de diâmetro, isso aí, 8 a 10 centímetros de diâmetro. O que eu estou perguntando é o seguinte: é uma evolução do hematoma prévio? É só o tamanho que é diferente? Ou a topografia também?
Certamente é uma evolução do hematoma. Nós interpretamos como sim, sendo uma evolução a posteriori, e a gente interpretou a posteriori que a reação inflamatória que ele teve, que acabou sendo julgada inicialmente como possível processo infeccioso, era na verdade a evolução disso começando. Bruno. Não, eu só ia falar que tem um hematoma grande, mas o importante é que ele tem contraste fora da luz do vaso, né? Que foi o principal que acarretou na indicação da cirurgia. É como se fosse um pseudoaneurisma mesmo que causa esse hematoma. Assim, se o hematoma anterior já teria contraste, eu não me lembro se a gente fez tomografia com contraste, eu acho que era só sem contraste. Mas o tamanho não era grande também, o suficiente para a gente achar que era alguma coisa diferente do pós-operatório. Mas nessa com contraste, a gente já vê bem que tem contraste fora do vaso, caracterizando um pseudoaneurisma de aorta. Segue então, Rafael. Então, cirurgia de emergência, correção de fístula de aorta ascendente. Reparo com retalho de pericárdio bovino, drenagem mediastinal e pleural bilateralmente, instalação de marca-passo temporária. Ramalho, por favor. Você tinha se preparado para a primeira cirurgia tempos antes, uma cirurgia eletiva, e agora, com um mês de evolução, você é chamado para anestesiar um outro cenário. E aí, como é que é esse cenário para o anestesista de cirurgia cardíaca? Quais são as suas principais preocupações aí? Você falou que muda? Primeiro eu queria ver, você tem algum eco dele? Ele tinha um eco, né? De saída antes da alta, né? Pós-cirurgia. Mas nessa admissão ele não tem eco nenhum? Ainda não. Ainda não. Esse é o de alta no dia 9 de fevereiro. Isso. Essa cirurgia eu não estava presente na primeira, foi uma cirurgia que foi totalmente sem intercorrência. Nesse segundo caso, assim, era interessante ver o ecocardiograma para confirmar ou descartar qualquer complicação mecânica que ele pudesse ter. Isso ia ajudar muito. Aquele hematoma reto external, e principalmente como o Bruno falou, com leak já para fora do vaso, isso sugere uma ruptura contida. Então eu precisava saber se não tinha algum grau de derrame pericárdico com restrição diastólica, com sinais de tamponamento. Mas de qualquer maneira a preparação vai ser uma preparação se preparar para o pior e esperar pelo melhor, né? Então assim, catástrofes hemorrágicas, a gente tem uma equipe muito entrosada, a gente tem um time entrosado, isso o entrosamento vem em todas as fases do cuidado, pré, intra e pós-operatório, então a gente tem protocolos bem alinhados de transfusão maciça, a gente tem a estrutura que precisa ter nessas situações, que é um banco de sangue eficiente, exames que me deem resultados de coagulação em tempo real, a gente tem o Rotem disponível. Esse doente tomava alguma medicação anticoagulante, isso não tomava, então isso ajuda muito. A gente tem montado infusores rápidos de sangue líquido aquecido. A gente vai conversar com certeza no briefing pré-operatório sobre a estratégia de acessos. Muito provavelmente esse paciente vai precisar fazer um acesso por baixo, a cânula arterial e venosa por baixo. A esternotomia a gente tem que estar preparado já para entrar em SEC. E depois, com certeza vai ter hipotermia profunda, parada circulatória para abordar aquela região. E depois a gente vai ter que estar preparado também para qualquer disfunção mecânica. Então, acho que é interessante a gente ter dispositivos de assistência circulatória presentes e já disponíveis e discutido toda a estratégia, desde o início da canulação até a estratégia de disfunções circulatórias e disfunções de coagulação. Então, assim, isso a gente tem muito estabelecido já. Vamos adiante. O paciente apresentou parada cardiorrespiratória por 13 minutos na indução anestésica, uma SEC de 2 horas e 5 minutos, uma politransfusão de 7 concentrados de hemácia e uma unidade de aférese de plaqueto, e evoluiu com disfunção do ventrículo direito.
A gente acabou não conseguindo o eco aqui no sistema. Pós-operatório evoluiu com complicação de incisão cirúrgica em região inguinal direita, fez antibiótico terapia com levofloxacina clínica e clindamicina, com boa evolução clínica e laboratorial. Os exames laboratoriais, quando chegou no pós-operatório, cálcio de 1,12, ureia de 34, creatinina de 1,9, foi das internações aqui a mais alta que chegou, só de 146, potássio 3,8, magnésio baixo de 1,2, hematócrito 27, hemoglobina de 10. O tempo de internação foi de 21 dias, desde a segunda admissão, recebeu alta dia 13 de março de 2019. Em 17 de março, uma terceira admissão aqui na emergência. Deu entrada com quadro de dispneia, taquipneia e queda de saturação. O diagnóstico volumoso, derrame pleural e colapso total do parênquima pulmonar no hemitórax esquerdo. Realizado toracocentese com retirada de 2.000 ml de líquido sanguinolento, no qual a análise do líquido foi negativa para qualquer tipo de infecção. E nesse não teve abordagem cirúrgica, o tempo de internação foi de 7 dias. Bruno. Bom, essa internação eu acho que eu não cheguei muito a participar, porque eu acho que foi uma coisa clínica, né? A princípio não tinha uma causa aparente para esse derrame pleural, não sei se foi resquício ainda da cirurgia que acumulou, porque na tomografia não tinha nada fora do esperado na parte da aorta, né? Então acabou ficando como um derrame pleural sanguinolento que pode ter ainda acumulado da cirurgia passada ou que acabou transudando e ficando sanguinolento, mas não teve nenhum tratamento cirúrgico da parte da aorta. Dr. Baruzzi, alguma consideração? Ok. Claro, se foi recorrência, se ou se tinha sinais de endocardite. Isso, nós ficamos um pouco... Ele tem febre no pós-operatório, tem uma fístula, endocardite, biopróximo, 30. Bom, ele não teve nenhuma hemocultura positiva, né? O material que foi mandado para patologia, que era um pedaço da aorta, não mostrou nenhum indício de infecção e também o aspecto não era de endocardite. Não tinha nenhum aspecto assim de tecido com vegetação ou muito friável que a gente pudesse pensar em endocardite. Mas a endocardite sempre é um pensamento quando tem essas decências de sutura, né? Então isso sempre pode ser possível, mas sempre bom ter em mente isso. E 16 de maio, o paciente volta à emergência numa quarta admissão com a queixa de dor torácica, com abalamento retroesternal e crepitação óssea. Até a doutora Ana Luísa viu ele na emergência, falou que era bem significativo esse abalamento retroesternal. Foi internado por complicação em pseudoneurisma de aorta ascendente por cirurgia prévia. Só para dar um pouquinho mais de dado clínico, esse doente me liga numa terça-feira à noite para falar que estava na reabilitação já. E na reabilitação, o Marco pediu para ele me ligar porque ele estava com um carocinho estranho no final do externo. Mas ele não estava sentindo nada, isso era 8 horas da noite. Aí ele falou assim, eu estou indo para casa. Eu falei, pode passar aqui de manhã e a gente faz algum exame, eu te examino, enfim, vejo na emergência mesmo. E assim, eu tinha marcado com ele acho que 10 horas da manhã para ele passar no meio da manhã. Quando eu cheguei às 7 da manhã, ele já estava na emergência. E aí me abordaram no café da manhã. Tem um doente seu na emergência. Aí fui olhar o doente. Quando cheguei lá, ele estava extremamente agitado. Quando eu levantei a roupa, era uma tumoração enorme mesmo no externo, assim, pulsátil, bastante grande, se a gente for falar, sei lá, de diâmetro, não tenho muita noção de medida, como toda mulher, uns 5 centímetros, sei lá, de diâmetro. Era pulsátil e ele veio antes para a emergência, porque ao longo da noite ele começou a ter muita dor. Uma dor lancinante. Chega novamente hipertenso, taquicárdico, muito ansioso.
E, enfim, aí a gente o abordou novamente, porque a gente ia precisar levar para a sala ou definir alguma estratégia cirúrgica o mais rápido possível, né? Só um esclarecimento do entendimento, talvez as nomenclaturas aí possam confundir um pouco. Agora a gente está classificando como dando nome de pseudaneurisma. No cenário anterior, quando foi chamado de fístula aórtica, eu não sei se tecnicamente seria fístula mesmo, eu acho que já era um pseudaneurisma. Afinal, fístula, pelo meu entendimento, é quando está indo de um lugar para o outro. Ali, na verdade, ele tinha uma ruptura da aorta, onde uma ruptura contida pelo próprio coágulo, com extravasamento, até um pseudaneurisma roto, né? Eu acho que é um pseudaneurisma, foi contido num primeiro momento pelo próprio hematoma, pelo próprio coágulo, mas voltou a extravasar sangue, né? Foi visto, como o Bruno observou, tinha contraste saindo daquele pseudaneurisma, que é um grande coágulo, e foi corrigido, e estava tamponado. Então, na verdade, já não era uma fístula, era um pseudaneurisma, né? Porque não estava fistulizado para o pericárdio, para o esôfago, fistulizado e tal. E agora, nesse segundo momento, na verdade foi quando eu conheci o paciente, né? E eu me lembro bem dessa cena, aí sim ele estava querendo fistulizar, mas ele ia fistulizar para o meio externo, porque esse pseudaneurisma estava pulsando aqui, através já da parede external, já tinha sido abordado 2 vezes, e ele estava a ponto de romper a pele e sim ter uma hemorragia external da aorta para o meio exterior. Aí sim seria uma fístula. Mas foi aonde a gente tentou abordar de uma forma fora da caixa, vamos dizer assim. A duração do procedimento, 3 horas e 25, feito profilaxia com meropenem e vancomicina, colocação de 2 endopróteses com anestesia geral inalatória e uma perda significativa de sangue com um toque de saída de 29. Recebeu 100 ml de contraste, 15.000 unidades de heparina, 1.000 ml de cristalóide e 100 hemoderivados. O eco após. Bom, então deixa eu comentar a cirurgia. Sim. Então, no momento em que esse paciente encontrava-se ainda na emergência, eu recebi o contato do Alexandre e da equipe toda, me pedindo uma opinião se do ponto de vista endovascular a gente teria alguma solução, é óbvio, não usual, off-label, para que, uma vez que era um paciente já com elevadíssimo risco, já tinha sido reoperado recentemente, inclusive com uma parada cardíaca já na indução anestésica, e agora estava num quadro pior ainda, né, num cenário com pouco tempo, desde o início da história. A gente estava em maio, o começo dessa história tinha sido em janeiro, então tudo levava a crer que esse paciente numa próxima cirurgia, uma próxima esternotomia, não ia resistir. O que a gente via nessa tomografia, eu me lembro bem, que eu fiz as medições para saber se haveria possibilidade de alguma abordagem endovascular, quer dizer, o implante de uma endoprótese na aorta ascendente para ocluir internamente o vazamento de sangue para esse novo pseudaneurisma que havia se formado. Dessa vez, eu até confirmei com o Bruno aqui, a origem do pseudaneurisma, quer dizer, o ponto de ruptura da aorta, da parede aórtica, não era o mesmo ponto de ruptura do primeiro episódio. Era uma ruptura que era mais acima, né, mais distal da aorta, cerca de 1,5 cm da origem do tronco braquiocefálico. Eu me lembro bem que isso foi o fator determinante para a gente saber se haveria a possibilidade técnica ou não de uma endoprótese resolver a situação. Porque eu tinha que ter um ponto de ancoragem de aorta de parede íntegra, tanto próximo à válvula aórtica, e também um ponto de parede íntegra para vedar acima do ponto de ruptura. E como a gente tinha em torno de 1,5 cm desse ponto, era na parede excêntrica da aorta, né, na curva excêntrica, não, ou na curva maior, na curvatura maior da aorta, a gente avaliou que, e pelos diâmetros, haveria uma possibilidade.
nós consultamos aqui as empresas fornecedoras de endoprótese para saber se a gente teria alguma endoprótese com as características necessárias para o implante na aorta ascendente. Uma vez que não existe de prateleira uma endoprótese para este segmento. Já existiu no passado, eu já tive experiência no passado, já havia tratado de 2 casos no passado similares, mas uma vez que isso é muito raro, eu acredito que do ponto de vista de mercado, essas empresas pararam de fabricar endopróteses especificamente para a aorta ascendente. No entanto, havia uma endoprótese disponível com o comprimento de 45 milímetros, 4,5 cm de comprimento, e com um diâmetro que seria o ideal para o caso, em torno de 32 e 34 milímetros. Foram as 2 peças que a gente utilizou, uma endoprótese de 32 por 45 e uma outra endoprótese de 34 de diâmetro por 45 de comprimento. Então, se a gente conseguisse colocar essa endoprótese no ponto ali da aorta ascendente, poupando as coronárias, que eram facilmente visualizáveis, assim, né, porque a gente tinha a marcação certinha da prótese, da prótese da válvula aórtica, e a gente teria como marcar o tronco braquiocefálico, isso posto, a gente tinha a chance real de resolver o caso. O próximo desafio, a partir do momento que a gente definiu que ia tentar o implante dessa endoprótese, é que essa endoprótese não é feita para a aorta ascendente, ela é feita para a aorta abdominal. É um cuff, uma extensão que a gente chama de cuff proximal, ou uma extensão proximal de aorta abdominal. Isso posto, ela tem o catéter de delivery, ou a extensão do dispositivo que leva essa endoprótese até a aorta abdominal, é curto, portanto, com em torno de 50 centímetros. Se a gente entrar pela artéria femoral, a gente não vai chegar na aorta ascendente, porque não foi feito para aquilo. Enfim, a empresa não está preocupada em fazer uma coisa de 1,5 metro de distância. Então, nós tivemos que modificar a abordagem habitual e fazer um acesso pela artéria subclávia esquerda, que a gente julgou que seria factível pelo diâmetro do dispositivo, que não era tão grande, se não me engano era 18 French, o que dá em torno de 6,5 milímetros de diâmetro. A artéria subclávia esquerda dele era apropriada e a distância também era ideal. O outro desafio, quando a gente fala de colocar uma endoprótese na aorta ascendente, é que, tecnicamente, essas próteses têm um bico muito largo, porque ela é abdominal, ela não é feita ali para a aorta ascendente. E você tem que colocar um fio-guia adiante, um fio-guia rígido. E esse fio-guia da válvula aórtica, ele não tem muito mais espaço, ele fica lá dentro do ventrículo esquerdo, e a gente, se exagerar na dose, você pode até mesmo conseguir fazer uma coisa que já era ruim, ficar pior ainda, rompendo um ventrículo esquerdo, algo do tipo. Então, tem o fator técnico, mas teve o fator aleatório também, de sorte, que o paciente conseguiu se encaixar no dispositivo endovascular que a gente tinha disponível por mero, eu diria aí, acaso, aleatoriedade, porque não existe um dispositivo para esta situação. Um momento foi suspeitado que esse doente pudesse ter uma doença aórtica de base, uma ortite, sífilis aórtica, uma meronecrose cística, alguma coisa dentro uma doença de aorta, para justificar repetidamente ele ter isso aí, que é uma coisa que não tem história de correlação com o ato cirúrgico. Então, eu queria perguntar primeiro se o cirurgião a céu aberto viu qualquer coisa nesse sentido, e é um doente que eu partiria para essa investigação. Como é Brasil, eu já ia correr atrás do treponema, né? E depois as outras coisas. A válvula aórtica bicúspide, ela se acompanha muito de patologia da aorta torácica.
E vocês não caracterizaram se era ou não tricúspide ou bicúspide, porque talvez pela própria calcificação, eu não sei. Mas uma coisa que acompanha uma estenose aórtica desse nível é válvula aórtica bicúspide acompanhada de patologia de parede arterial da aorta, principalmente abdominal. A válvula aórtica era tricúspide. E isso, na primeira volta dele, quando ele voltou com aquela primeira pseudoneurisma barra fístula, a internação, a gente achou que era uma complicação da cirurgia, inicialmente, né? Alguma coisa relacionada à cirurgia. Então, não pensou na doença de aorta, inicialmente. Quando ele volta da terceira vez, sem dúvida nenhuma, todo mundo ficou... Bom, tem alguma coisa nessa aorta, né? Não é normal, nem esperado, a evolução. E ele não chegava chocado, ele chegava hipertenso, taquicárdico, e internava com o mediastino cheio de sangue, né? E sempre em cenários muito dramáticos, assim, muita dor, muita urgência. Tanto que as admissões dele, as entradas pela emergência depois da cirurgia eletiva foram entradas assim, cinematográficas, né? De um monte de gente em cima, um monte de exame ao mesmo tempo, enfim, um monte de hipótese acontecendo ao mesmo tempo e a maior corrida para chegar na sala o mais rápido possível, porque nas duas vezes foram situações aórticas de emergência mesmo, né? A gente pensou acho que o Bruno quer falar? Fala aí. Acho que até porque ele teve uma biópsia do fragmento da aorta. Sim, então, é isso que eu estou falando, teve. Visualmente não tinha nenhum aspecto de doença de aorta. Era uma aorta de tamanho normal, sem nenhum comprometimento. Na segunda reabordagem ela tinha, mas aí também é porque o tecido já estava muito sofrido por conta do pseudoneurisma. Você já tem um pouco de destruição da aorta, mas sem nada que seja uma coisa muito friável ou alguma alteração. E realmente a gente mandou material e que não mostrou nenhuma alteração da aorta. Era normal, Uma das coisas que dá uma cirurgia dessa, assim, a nossa decisão para fazer o segundo procedimento, terceiro procedimento com uma endoprótese, que é um caso muito complexo, né? A gente pensou em o que a gente faria se a gente tivesse que reabordar de novo esse doente com esse pseudoneurisma quase fistulizando. Então seria uma abordagem cirúrgica muito complexa, provavelmente a gente teria que trocar a aorta inteira, né? Fazendo uma cirurgia muito maior e de emergência, num caso que é uma mortalidade muito alta. E aí a gente juntou todo o time, chamou o pessoal da vascular, chamamos as pessoas que têm o produto para tentar tirar alguma solução fora da caixa, né, para poder atender o doente com o mínimo de risco, mesmo sendo uma coisa off-label, né, botar uma endoprótese na aorta ascendente, mas a gente entendeu que no cenário seria a melhor oportunidade para o doente. Deixa eu só complementar, descrever como é que o transcorrer dessa cirurgia, os detalhes técnicos do implante de uma endoprótese na aorta ascendente, tem algumas particularidades que, apesar de não ser algo muito frequente, é algo que a gente faz uma vez aqui, outra ali, e já existe uma certa formatação para esse tipo de cirurgia, já se conhece algumas coisas. Então, assim, alguns dos cuidados são que, tecnicamente, primeiro, você tem que ter o ponto de ruptura da aorta ascendente, tem que ser num local apropriado para que a endoprótese fique com uma folga tanto para cima quanto para baixo, é capaz de vedar aquele ponto. Isso foi, inclusive, estudado de forma bem cuidadosa por alguns colegas. Um grupo lá de Cleveland estudou isso na época, em torno de 2010, 2011, eles publicaram. Eu conheço, inclusive, o colega que liderou esse estudo lá. E eles estudaram porque, óbvio que lá já se pensou se uma dissecção do tipo A não poderia ser tratada com uma endoprótese, né? Afinal de contas, a entrada da dissecção sendo na aorta ascendente. Vamos dizer, o que se chegou à conclusão é que, anatomicamente, menos de 10% dos pacientes com dissecção do tipo A poderiam ser tratados dessa forma. Então, creio que, por se tratar de números absolutos pequenos, isso infelizmente não justifica a existência de uma endoprótese dedicada para isso, uma vez que não se vai ter estoque em nenhum lugar com isso. Você não tem, talvez nem lá no Texas ou em Cleveland, não vai ter números para justificar isso.
o gasto que é isso. Então isso já foi estudado. A questão do local da ruptura tem que ser apropriado. O outro ponto é que quando a gente está manipulando a aorta ascendente com uma endoprótese, a gente, de certa forma, bloqueia por um momento e estimula ali de uma forma muito aguda e proximal a aorta ascendente. Você tem que, no momento da abertura da endoprótese, você tem que diminuir o fluxo sanguíneo pela aorta ascendente. Isso a gente fez nesse procedimento, colocando um marcapasso transvenoso, e no momento em que a gente estava com a endoprótese pronta para ser aberta, para melhorar a precisão da abertura dessa endoprótese, a gente faz o que eles chamam de rapid pacing, ou então overpacing, que é colocar a frequência cardíaca em torno de 300, né? Não é isso, Ramalho? Foi isso? Põe de 200 para cima, isso, até a gente perder o pulso, e a gente abre uma outra manobra possível, que nós não utilizamos nesse dia, que o rapid pacing é o suficiente, é você, transvenoso também, colocar um balão lá na origem do átrio direito e diminuir o fluxo venoso para o coração, e aí, para diminuir a sobrecarga do ventrículo esquerdo no momento que você estiver trabalhando ali. E o outro é o cuidado específico para que os fios guias e o próprio sistema de entrega da endoprótese, os catéteres, não causem a ruptura do ventrículo esquerdo. Já o acesso foi feito pela artéria subclávia. A gente teve, na verdade, essa perda sanguínea significativa. Eu acho que uma parte dela foi uma complicação do acesso. A perda sanguínea, na verdade, que até podia não existir, mas no caso dessa cirurgia, talvez até pelo fato de não ser uma coisa usual e tudo, acabou tendo uma perda ali, uma complicação do acesso. Podia não ter existido. E nós fizemos o procedimento com o controle intraoperatório do eco transesofágico, que mostrou nitidamente para a gente, no momento em que a gente implantou a primeira endoprótese, o eco transesofágico mostrava que ainda havia fluxo para o pseudaneurisma. Nós implantamos aí, a primeira endoprótese foi justa a prótese da aorta, na válvula aórtica, mas ainda vazava, uma vez que a prótese tinha 45 e exatamente o ponto de ruptura estava em torno de 40 milímetros da válvula aórtica. Quando colocamos uma segunda endoprótese mais distal na aorta, aí imediatamente o Arnaldo deu para a gente, parou aqui, vedou e não tem mais extravasamento. Naquele momento a gente ficou confiante que aquilo podia realmente resolver o problema. Como resolveu, e aí a evolução pós-operatória do paciente. Aí essa já é o controle, a tomografia de controle pós-operatório. A gente vê na reconstrução tridimensional a endoprótese na aorta ascendente, né, as duas peças, uma dentro da outra, sendo a segunda um pouquinho mais distal. E a ausência de extravasamento e já uma diminuição significativa do hematoma ao redor da aorta ascendente, aí nos cortes axiais. Dr. Baruzzi, alguma consideração do pessoal de São Paulo? Na pergunta objetiva, essa intercorrência da aorta poderia ter sido uma complicação, canalização da aorta. Olha, o paciente era portador de uma coisas foram complicando, ou foi uma complicação pós-operatória que também pode acontecer? Tentar responder aqui, pode faltar alguma coisa, mas o doente tinha uma válvula aórtica tricúspide, né? O material da aorta que a gente enviou para o laboratório não mostrou nenhuma alteração na aorta, né? Nenhuma coisa pelo menos perceptível, um estudo patológico normal. E as posições de ruptura do pseudoneurisma foram diferentes da primeira para a segunda cirurgia. O primeiro foi bem onde foi feita a sutura da ortotomia para a troca da válvula aórtica. A segunda, a gente acredita que possa ter sido ou no local de pinçamento, porque ela foi mais alto, né? Do clamp, então assim pode ter feito algum trauma e ali rompeu. E não acho também que tenha sido no local da canulação,
porque a primeira canulação foi feita na aorta, mas a segunda já foi feita na artéria femoral, porque a gente precisou entrar pelas femorais para abordar o pseudaneurisma. Então, eu acho que pode ter sido no local onde foi feito o clampeamento. Por isso, até que depois a gente sempre ficou com alguma coisa na cabeça que essa aorta poderia realmente ter alguma patologia que não foi evidenciada. Doutor Marcel, você tinha levantado a mão. Sim. O senhor, como vascular, teria feito esse procedimento antes da tentativa cirúrgica? Sim, é possível, só que eu teria que analisar se o paciente, na primeira intercorrência, ele se encaixava, se o paciente se encaixava no tratamento, né? Eu sei que é controverso, mas é que no caso é exatamente isso. Porque, pelo que o Bruno me descreveu aqui, do ponto de vista cirúrgico, na primeira cirurgia foi logo no local onde a aorta foi seccionada. Então, é justa válvula aórtica. E aí, a gente, para cobrir com a endoprótese, a gente ia estragar a válvula ou ia tampar o seio coronariano. Então, no primeiro momento, ele não tinha escapatória, tinha que ser mesmo o tratamento cirurgia aberta. Nessa segunda, como o ponto de ruptura da aorta foi mais acima, aí permitiu esse evento. Eu já tive a oportunidade de tratar outras 2 vezes pacientes que, num pós-operatório de cirurgia cardíaca, se apresentaram, vamos dizer assim, num cenário eletivo, com pseudaneurisma da aorta ascendente, mas assintomático, né? Portanto, numa tomografia de controle, viram que tinha um pseudaneurisma da aorta ascendente. E aí, o que a gente, nesses casos, a gente sempre, nesses 2 casos, e que é o que é descrito na literatura, a gente julga que é lesão pelo clamp mesmo da aorta ascendente. São pacientes que tiveram clampeamento da aorta, e aí isso exatamente costuma permitir o tratamento, porque o clamp ele é colocado ali num ponto intermediário da aorta ascendente, então, em locais que são apropriados. Na literatura geral, eu vi só para você ter uma ideia da incidência disso, eu vi uma meta-análise publicada em 2017, que eu revisei hoje de manhã, uma meta-análise de 2017, em que dizia que no mundo todo, nos relatos pelo menos, né, é óbvio que talvez 1 em cada 3 casos sejam relatados, mas em torno de 160 casos de uso de endoprótese na aorta ascendente pelos mais variados motivos. O principal são as dissecções de aorta, e em segundo ponto são os pseudaneurismas. Então, veja que isso, para o mundo todo, casos relatados, a incidência disso é pequena, né? Lá atrás já chegou a existir até uma endoprótese que era para corrigir esse tipo de coisa, de lesão do clamp. A endoprótese era mais feita para isso. Mas, para ser sincero, eu descobri que essa endoprótese não fabricava mais nesse dia que eu liguei para saber, aquela endoprótese de aorta ascendente. Aí, não, doutor, não fabrica mais e tal. Porque é muito raro, a gente vê isso 1 a cada alguns anos, né? Só queria lembrar que esse paciente chega com uma tumoração do externo, né? E uma outra preocupação da gente na chegada do doente era se a gente tinha que abrir aquilo ali para drenar, se a gente tinha que fazer alguma medida de segurança do externo. E como eu comecei a acompanhar esse doente ambulatorialmente da última internação para agora, nesse caso, a minha preocupação era depois o que eu ia fazer com esse externo. Eu vou deixar o doente imobilizado para sempre, como é que vai fazer, né? Mas a gente optou, como tinha sido uma evolução muito grave e que o doente, enfim, evoluiu muito bem depois desse procedimento endovascular, a gente optou por esperar. Vamos aguardar todo mundo, vamos ver o que vai acontecer com o doente. E você vai falar da evolução dele agora? Entende? E o doente ficou muito bem. Na verdade, o doente, inclusive, já voltou a trabalhar. O doente está excelente. O externo foi totalmente reabsorvido. Essa internação da última cirurgia foi super curtinha. Como ele evoluiu bem, ele ficou 3 dias hospitalizado só. E foi super estável. Desde então, ele vem muito bem controlado assim, de duplo produto. Não tem nenhum tipo de sintoma. E a gente repetiu a tomografia mais tardiamente, acho que uns 30 dias depois da última cirurgia. E o hematoma foi totalmente, com
quase que totalmente absorvido, tem um pouquinho só, o externo está bastante fixo e o doente está bastante... Essas endopróteses são recobertas, se não são, no recobertas. pós-operatório do doente fica anticoagulado ou com dupla antiagregância plaquetária ou com esquema misto. Doutor César, essa é uma endoprótese similar à que a gente usa em aneurisma de aorta, em outros aneurismas. Então, é o stent mais um tecido, no caso dessa que nós utilizamos, que é o Dacron, o mesmo tecido que a gente usa em cirurgia convencional. Então, veda imediatamente, e por ser uma endoprótese na aorta ascendente local de alto fluxo, até não precisa anticoagulação, certamente, e mesmo a antiagregação, ela não é discutível, não é obrigatório não, porque até mesmo stents de artérias mais calibrosas, como uma artéria ilíaca, por exemplo, a gente nunca se chegou a uma conclusão se precisa ou não de antiagregação, porque com alto fluxo a gente não vê trombose aguda desses dispositivos. Coronária do doente. Isso foi enfrentado mais adiante ou não? Isso tem muito pouco tempo, o doente não tem nenhum sintoma, as coronárias não foram abordadas. Na revisão da primeira cirurgia, que foi uma cirurgia letiva, a equipe cirúrgica, revendo com a hemodinâmica a Cineanjo, optaram por não revascularizar, acharam que aquela lesão que tinha sido descrita como 80% era, na verdade, menor e, enfim, não foi abordada em nenhum momento, o doente é absolutamente assintomático. O meu interesse é saber, pelo menos com aspirina ele ficou? Realmente está com aspirina hoje, tá. Hoje tá. Aspirina e estatina. Isso, aspirina, estatina, antipertensivo, enfim. Ele tá emagrecendo, tomou jeito. Mas... Segue para a conclusão do caso, Rafael. As imagens do procedimento cirúrgico. Eu já narrei tudo, pô. Essa é a imagem intraoperatória exatamente das duas endopróteses colocadas na aorta ascendente. A gente vê do início da aorta a válvula aórtica e logo as duas peças de endopróteses, né? A gente vê aí apenas os stents. E um outro detalhe técnico, tem um fio guia, se vocês repararem, tem um fio guia que vem lá debaixo da femoral, entrando no tronco braquiocefálico. Isso a gente utilizou durante o intraoperatório como um marcador, porque no momento em que a gente implanta a endoprótese, a gente não tem a certeza absoluta de onde está a origem do tronco braquiocefálico. A gente não poderia ocluir o tronco braquiocefálico com a endoprótese, né? Então a gente usou isso aí como marcador. O que mais que tem de imagem? Essa última. Aí, ó, a foto bonita do time. Que é uma evolução laboratorial. A gente vê a primeira curva, a hemoglobina, caiu tempo 1 pré-operatório, segundo a cada alta, né, até as 4 admissões. A creatinina, que na segunda admissão tocou um pouco mais, depois voltou o basal. E albumina e NR praticamente mantidos. Que é a tomografia dia 18, foi ambulatorial. A doutora Ana já tinha comentado. Como foi comentado algumas vezes aqui, a gente, até conversando com o Dr. Fernando, a gente com esse tema não poderia deixar de falar, apesar de não ser o caso do paciente, da válvula aórtica bicúspide, que é o mais comum defeito cardíaco congênito, em torno de 1%, segundo Brown. Maior incidência no sexo masculino, geralmente associado a uma mutação no gene NOT1, e um risco de secção aórtica 5 a 9 vezes maior em quem tem essa patologia. A fusão das cúspides direita e esquerda, 70%, a maioria dos casos. Direita e não coronariana, 20%. Esquerda e não coronariana, 10%. Última diretriz da ESC, doenças da aorta de 2014. Então, portadores de válvula aórtica bicúspide devem realizar eco transtorácico para avaliar diâmetro de raiz da aorta, 1C. Ressonância TC indicada em paciente com válvula aórtica bicúspide com a morfologia da raiz da aorta e a aorta ascendente não pudesse ser determinada pela acurácia do eco.
Medidas seriadas da raiz da aorta e aorta ascendente são indicadas em paciente com válvula aórtica bicúspide com intervalo dependente do tamanho da aorta, aumento do tamanho e história familiar positiva. A história familiar tem que ser investigada nessa patologia. Diâmetro maior que 5 cm, aumento maior que 3 mm ao ano, medido pelo eco transtorácico, indica avaliação por outros métodos. As recomendações de cirurgia: raiz da aorta maior que 5,5, raiz da aorta maior que 5, presença de outros fatores de risco, ou maior que 4,5 quando a troca válvula aórtica é indicada. Beta-bloqueador pode ser considerado portador de válvula aórtica bicúspide, raiz da aorta maior que 4 cm, nível de evidência 2B. Rastreamento em parentes de primeiro grau deve ser realizado. Em paciente com elastopatia e válvula aórtica bicúspide, raiz da aorta dilatado, o exercício isométrico não é indicado e deve ser desestimulado. É isso. Dr. Baruzzi, pessoal de São Paulo, alguma consideração final? Sim, parabéns aos colegas. Caso extremamente. Uma série de intercorrências, prazo, alta maior imortalidade, suas intervenções. Então, parabéns aos colegas e obrigado pelo. Muito obrigado pela presença e pela participação. Eu agradeço a toda a plateia e a todo mundo que participou da discussão. O Antônio Sérgio ainda vai passar algum recado. Eu acho que algumas lições têm que ser tiradas, né, pessoal? Porque não pode ser assim, né? Vocês desculpem, mas eu acho que está todo mundo de parabéns. Eu acho que foi uma complicação gravíssima. Eu já tive oportunidade... quando a gente é velho, a gente tem a oportunidade de ver várias coisas na vida, né? Então, já tive a oportunidade no serviço público de ver esse tipo de complicação e o cenário não foi tão feliz assim, né? Então, a gente, evidentemente que no serviço público, a gente, na época em que eu era responsável, eu junto com o Dr. Paulo Dutra éramos responsáveis pelo pós-operatório lá do hospital, que era um andar inteiro, a gente viu algumas complicações dessa e a cirurgia não teve sucesso depois da descoberta da complicação. Então, é uma complicação grave. Eu acho que essa abordagem percutânea, eu lamento que a indústria não atente para isso, né? Porque é lamentável, mas eu acho que com o progredir da tecnologia, né? Com impressora 3D, né? Talvez a gente, né? Os serviços dispense até essa indústria aí, eu não sei, de repente, se conseguindo com uma impressora 3D, com todo essa documentação de imagem que a gente dispõe de tomografia, se consiga ter um tratamento individualizado, né, para aquele indivíduo com aquele tipo de aorta ascendente que possa absorver nesse tipo de tecnologia. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro. Marcel, que está aqui presente, Marcel Seabra, que está sempre envolvido com a futurologia, né, da medicina, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa interessante, que a gente devia estimular alguns serviços. É uma pena que lá no Laranjeiro a gente tem um quinto andar que é voltado exatamente para o estímulo da ciência, né? E lá tem estudo genético e tudo mais. Infelizmente, o Ministério Público não permite que se venda aquele serviço, né, que poderia ajudar no investimento, né, essa coisa desse sectarismo, né, da gente não poder juntar o serviço público com o serviço privado, né, de poder avançar exatamente nessa tecnologia, de poder ajudar o máximo possível de pacientes, não é só pacientes do SUS, não, são os pacientes também privados, como a gente viu a limitação e o uso off-label de uma tecnologia que eu imagino o estresse que deve ter sido, né? Então, é capaz do Lanziotti ter ficado com mais hipertensão do que o paciente. Isso é a impressão que eu tenho na hora de ter uma intervenção dessa. Mas o que eu queria voltar é um pouquinho atrás. Por que é importante a indicação de cirurgia, né, pessoal? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Quer dizer, eu já dei aula algumas vezes, estenose aórtica foi uma das situações que eu mais estudei até hoje na minha vida como médico. A gente estudava, a gente tinha mais de 350 pacientes catalogados lá no Instituto de Cardiologia, Nacional de Cardiologia, e a gente sabia o que ia acontecer com esses doentes. Então, era 9% de mortalidade, né? Então,
muitas comorbidades, inclusive algumas complicações como essa de ruptura, de pseudoneurisma. Então, na verdade, o que eu quero chegar é o seguinte: a indicação é fundamental nesses doentes. Quer dizer, ainda não está muito bem sedimentado que em doentes com estenose aórtica grave assintomáticos a gente deve indicar cirurgia de cara. Olha só, ainda não está provado. A mortalidade, morte súbita nesses pacientes é menor do que 1% ao ano. Então, a gente tem que pensar muito, porque o medo qual é? Morte súbita. Tá bom. Qual é a mortalidade desses doentes em um ano? É menor do que 1%. Se é menor do que 1%, a matemática é simples assim. Qual é a mortalidade cirúrgica? 1,6 que deu para esse doente? 0,6? Eu não lembro. 0,56. 0,56. 0,56, mas vocês viram o seguinte, vocês viram que a mortalidade dele é menor do que 1%, quer dizer, uma coisa fica igualada à outra. Então, na verdade, a gente tem que sempre pensar nisso como um dado importante. Vocês viram as complicações que esse doente teve. É por isso que a abordagem percutânea no mundo inteiro está avançando no sentido de abordar com TAV pacientes de baixo risco. Isso tem um sentido, é só ver um caso como esse. Quer dizer, esse caso é um caso pronto e acabado de reforçar isso. Então, eu queria agradecer a presença de todos, eu sei que já está em cima da hora aqui, agradecer ao pessoal de São Paulo, mas eu acho que é um aspecto que a gente tem que refletir muito no momento de indicar a cirurgia para isso. Porque esse doente tinha uma calcificação muito grave da válvula. Mas você não viu calcificação difusa dos outros vasos. E uma das características da estenose valvar bicúspide é exatamente isso. Eu não podia afastar, tanto que eu insisti várias vezes. Isso pode ser uma válvula bicúspide. Se é a válvula bicúspide, ela se acompanha de patologia da parede arterial da aorta torácica. Eu não acredito que essa válvula fosse tricúspide. Eu acho que essa válvula era bicúspide e que não houve condições, provavelmente pelas lesões de calcificação, para caracterizar bem. Mas não é comum você ver o indivíduo com 50 e poucos anos ver com estenose aórtica valvar grave com esse grau de calcificação. É uma experiência vivida no Hospital Pedro Ernesto por muitos anos e devia ter visto, repito, válvula aórtica bicúspide acompanhada de patologia de parede de aorta e que a aorta não é estudada convenientemente antes da cirurgia. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos, boa tarde. Por conta do adiantar da hora, a gente encerra a sessão.